Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do Global Talks TV USP, uma produção desenvolvida em parceria pela TV USP Piracicaba com a plataforma Pólen, Política Externa em Números, através do professor Pedro Feliu, que é o coordenador do projeto da plataforma, docente e pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da USP. Professor Pedro, mais uma vez, obrigado pela presença e pela parceria. Olá, Fabiano, é um prazer conversar com você. E hoje nós vamos fazer juntos aqui um balanço da política externa brasileira com um recorte muito específico, que é esse terceiro governo Lula. Professor, nós sabemos aí que aparentemente a expressão internacional do Brasil ela não se compara à expressão que tivemos nos dois primeiros governos de Lula na presidência da República, mas é fato também que nós temos um cenário internacional muito mais complexo hoje, onde parece que são poucos os protagonistas, ou pelo menos parece que se diluiu muito essa questão do protagonismo quando se fala aí de primeiros ministros, presidentes, de dirigentes nesse cenário internacional. Como é que o senhor avalia isso a partir desse recorte, a presença brasileira, né, a percepção da relevância do governo brasileiro no cenário internacional? Eu acho que você já traz um ponto bastante interessante para a gente avaliar, que é a diferença do sistema internacional nos dois primeiros governos do Lula e neste governo atual, né? Como você bem disse, quando Lula foi presidente no primeiro e no segundo mandato, acreditava-se muito no Brasil que o sistema internacional era multipolar. Então, o boom das commodities, a ascensão da China, a crise financeira de 2008, que atingiu os países desenvolvidos e atingiu muito menos os em desenvolvimentos, criaram uma atmosfera de crença entre os formuladores da política externa brasileira de que o Brasil poderia ser um desses polos multipolares. Então, naquela época, o Brasil liderou a missão de paz no Haiti, aumentou muito a sua cooperação internacional em termos financeiros, tentou fazer o acordo nuclear com o Irã, Turquia, na declaração de Teherã, que não deu certo, mas foi uma iniciativa importante desde o Sul Global, no tema da agenda securitária. Portanto, era um momento em que o Brasil super expandiu a sua política externa, acreditando que o mundo era multipolar e ele teria que assegurar um lugar nesse mundo. Já agora, o Lula iniciou, em 2023, o seu primeiro mandato, um pouco contaminado por essa crença dos seus mandatos anteriores. Então ele já tenta recriar o Unasul, que ele fez em 2008 com sucesso, também não deu certo. Tentou mediar o acordo, ou tentar buscar um acordo entre Rússia e Ucrânia, que embora tenha tido o apoio da China, também não logrou sucesso. Não conseguiu influenciar o processo eleitoral venezuelano. Na questão da Venezuela com a Guiana, também teve um protagonismo maior norte-americano, muito embora o Brasil tenha participado da mediação. Então, a gente percebe que, do ponto de vista da inserção internacional do Brasil, você aponta muito bem um protagonismo menor. E não só do ponto de vista da aceitação dos atores externos, mas também das condições materiais do Brasil. Embora o Brasil tenha crescido próximo de 3% nesses dois últimos anos do governo Lula, né? 3% em 2023 e 3,4% em 2024, hoje o presidente da República no Brasil tem o seu orçamento bastante constrangido pelo Congresso Nacional, que era diferente quando Lula foi presidente nos primeiros e segundo mandatos. Portanto, a situação de comprometer recursos nacionais para a política externa é muito menor hoje do que foi antes nos seus governos. E, além disso, o sistema internacional que se percebia multipolar naquela época, sem dúvida, concretizou-se que não foi multipolar, e hoje a gente tem uma unipolaridade contestada e possivelmente uma transição entre um sistema que era dominado pelos Estados Unidos com o surgimento de um potencial segundo polo na coalizão entre China e Rússia. Então, nesse cenário, o Brasil vai conseguir fazer muito menos do que o Lula logrou nos seus dois primeiros mandatos. Perfeito, professor. Acho que é uma questão que o senhor levanta na sua fala e que é muito, muito importante para quem nos assiste e que talvez não faça parte ou não tenha muita familiaridade com esse universo.
em compreender um pouco desses impactos. Essa questão do investimento externo e o impacto que esse investimento externo traz no que a gente, né, tem falado aí, ou tem chamado de relevância internacional. O Brasil, nos 2 primeiros governos de Lula, na presidência da República, investiu muito mais em obras de infraestrutura, né, inclusive através de financiamento, o que em programas anteriores, inclusive, nós falamos, né, beneficiou, apesar da notícia corrente de que isso não traria benefício nenhum para o país, há sim um benefício, inclusive porque empresas brasileiras acabam tomando a frente desses projetos. Isso agora no terceiro governo, por conta da própria realidade econômica, reduziu bastante, não é verdade? Sem dúvida. Inclusive, o ministro Aloysio Mercadante anunciou em 2023 a retomada desse projeto, mas até agora a gente não viu ele se concretizar. Esse projeto de utilizar o BNDES como um instrumento para exportar serviço brasileiro, para exportar capital brasileiro e fortalecer, portanto, multinacionais brasileiras, ele começa em meados dos anos 90 com Itamar Franco e prossegue com Fernando Henrique Cardoso e tem uma grande intensificação com Lula I, Lula II e a Dilma I, até 2015, que cessam esse tipo de projeto. Quando o Brasil, por tanto tempo, implementou esse projeto, isso é importante dizer, esse tipo de política, ela só vai ter efeito positivo e o esperado se ela for a longo prazo. Isso serve para diversas atuações e projetos que envolvem a política internacional. Claro que também outras políticas públicas também dependem de algum grau de longevidade dessa política. E esse foi o caso de utilização do BNDES como instrumento de financiamento estrangeiro para exportação de serviços, e no nosso caso, principalmente setor de construção civil. Então, num dado momento, o Brasil, principalmente na intensificação dos gastos no Lula II, ele se viu capaz de competir num mercado global que ele ainda tinha uma participação muito pequena. E o Brasil passou de 0, poucos por cento a quase 2,5% dos serviços globais na área de construção civil. Parece pouco, mas não é. Foi um aumento bastante significativo. E quando a gente olha a saúde financeira do BNDES, os seus portfólios, também não foi prejudicial ao banco. Ele se mantém muito próximo da média dos outros bancos de desenvolvimento. Você não pode comparar o BNDES com um banco privado, mas você pode comparar com outros bancos de desenvolvimento, como a China tem, Coreia do Sul, França, entre outros países. Então, nesse sentido, acredito que foi uma política muito bem sucedida. Todo o aspecto da corrupção, da Lava Jato, tudo que aconteceu no país, eu acredito que isso deve envolver quase que todos os negócios globais que envolvem bilhões de dólares. Não imagino que isso seja uma peculiaridade brasileira. Acredito, inclusive, que o Brasil tem uma capacidade de transparência pública e até de investigação, às vezes acima de outros países, o que torna, por exemplo, esse tipo de evento de corrupção transparente. Então, não acredito que isso deva impedir o Brasil de retomar esses projetos, como queria o Lula a partir do seu terceiro mandato. No entanto, esses financiamentos foram objeto de intensa politização. Então, os atores políticos, nos períodos eleitorais, nas suas campanhas, a oposição, principalmente ao PT, que foi governo por 4 mandatos seguidos, né, até o impeachment da Dilma, isso foi instrumento da oposição para diminuir a legitimidade do governo, justamente numa área em que se tinha como das mais bem-sucedidas do governo Lula e Dilma I, que era a política externa, né? O Brasil, de fato, eleva o seu status internacional e passa a jogar um jogo que até então não vinha jogando, que é comprometer recursos nacionais para sua inserção internacional. Então, nesse sentido, eu acho que foi uma política bem-sucedida. Eu acho que se o Brasil quer ser um candidato à potência emergente, de fato, é o tipo de coisa que ele precisa fazer. Outro aspecto super importante que aconteceu no primeiro mandato aí já da presidente Dilma, mas é numa linha de continuidade da ascensão internacional do Brasil, foi o Ciências Sem Fronteiras, né? Se a gente olha China e Índia, por exemplo, são países que investem há muitos anos, mais de 2 décadas, pesadamente
na exportação, digamos assim, entre aspas, dos seus estudantes para os principais centros universitários do mundo. Isso gera capacidade de inovação, de avanço tecnológico e de posição de competição global melhorada. E o Brasil também nesse período de ascensão internacional, que foi Lula 1, 2 e Dilma 1 principalmente, ele buscou essa estratégia, né? Quer dizer, que todos os países já fizeram, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, em distintos momentos do seu desenvolvimento nacional, eles utilizaram essa estratégia. E o Brasil, infelizmente, apesar de ter comprometido 14 bilhões de reais entre 2011 e 2017, é o presidente Temer que termina o programa, ele não teve sucesso, foi um programa muito mal desenhado e um dinheiro mal empenhado, mas que seria extremamente importante o Brasil retomar. Então, por exemplo, não só na linha de financiamento de BNDES, de exportação do capital brasileiro, mas também de internacionalização da qualificação profissional no Brasil. Seriam aspectos bastante relevantes do Brasil retomar, mas que tem muita dificuldade de conseguir orçamento com o Congresso Nacional atual. Perfeito. E na leitura do senhor, né, frente a todo esse cenário, quais são os grandes desafios que o atual governo enfrenta para, vamos dizer assim, retomar esse protagonismo internacional, levando em consideração que nós estamos aí da metade para o final do presente mandato, né? Do ponto de vista das variáveis internacionais que não dizem respeito ao aspecto doméstico, orçamentário, o Brasil busca, e eu acho que faz isso de maneira bem sucedida, duas estratégias centrais. Uma mais pendular entre China e Estados Unidos. Então, o Brasil se coloca, eu acredito que de uma maneira minimamente bem sucedida, como um possível mediador, como uma ponte entre esses potenciais rivais, né, essa rivalidade em ascensão. Eu acho que o Brasil pode se beneficiar muito disso. A Índia, como a gente já discutiu em episódios anteriores, faz isso de maneira muito bem feita. E eu acho que isso é um caminho interessante do ponto de vista de estratégia internacional. Então, é uma manutenção de neutralidade e de busca de aproximação em duas frentes, né? Não só com o norte global, que seriam os tradicionais aliados dos Estados Unidos, mas também com o que ele investiu por muitas décadas no sul global, cuja liderança principal é a China. Do ponto de vista doméstico, a grande dificuldade do Brasil é comprometer recursos para consolidar sua liderança regional. Então, hoje, comparado aos 2 primeiros mandatos do Lula, o Brasil tem um prestígio muito menor na América do Sul. Ele não consegue liderar os países numa direção única, digamos assim. Então, por exemplo, o Paraguai se alinhou aos Estados Unidos do Trump, a Argentina se alinhou aos Estados Unidos do Trump, em perspectivas geralmente contrárias aos interesses brasileiros, em distintas temáticas. Você tem, por exemplo, o Chile, que poderia estar mais próximo do Brasil, não aceitou a Unasul. O Uruguai trocou de governo agora, mas antes também rejeitou a entrada na Unasul. Então você percebe que o Brasil tem dificuldades de consolidar sua liderança regional, que demanda investimento. O Brasil precisa ser, digamos assim, um pagador do processo de integração regional para se considerar uma liderança. E se considerando e se consolidando como uma liderança, aí eu acredito que essa estratégia internacional pendular, neutra, de poder mediar essa rivalidade em ascensão entre China e Estados Unidos, teria muito mais chance de sucesso. Então, acho que essa é uma dificuldade muito grande do Brasil, que é, digamos assim, ser o líder, não só político, mas também financeiro, material, da integração regional. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo, mas o Global Talks TV USP volta já. Não saia daí. O Global Talks TV USP de hoje está de volta e eu e o professor Pedro estamos conversando fazendo um balanço sobre a presença brasileira no cenário internacional
durante esse terceiro governo Lula. Professor, uma questão que eu acho que é muito importante reforçarmos, o senhor já falou sobre isso no primeiro bloco, mas eu acho que vale a pena reforçar, é que, na verdade, também essa, vamos dizer assim, essa queda da relevância, se a gente pode usar assim essa expressão, do Brasil no cenário internacional, ela, na verdade, reflete uma realidade de um processo de globalização até certo ponto ameaçado. A gente vê em diversos países, na Europa, na América do Norte, também na Ásia, parece que um certo recuo nessa percepção da importância dessas relações multilaterais. Parece que cada vez mais se percebem governos se fechando, muitas vezes na tentativa de atender apelos populares, né, enrijecendo assim as questões, endurecendo as questões de imigração e de intercâmbio. Como é que o senhor lê isso e quais são as implicações disso, de que forma isso afeta também a política externa brasileira atual? Eu concordo com a sua avaliação. Se a gente comparar o período pós-Guerra Fria com o atual, quando cai a União Soviética, as organizações internacionais, elas ganham relevância. Isso para o Brasil foi uma plataforma muito interessante de inserção internacional. Para países com menor capacidade de poder, as instituições internacionais funcionam como um mitigador dessa assimetria. Por meio da participação ativa nas organizações internacionais, esses países conseguem vitórias, né? Conseguem garantir alguns interesses que no âmbito bilateral é muito difícil. Então, por exemplo, no governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil conseguiu quebrar as patentes dos remédios da AIDS para o programa do SUS. E os Estados Unidos ingressaram no OMC com uma contestação. E o Brasil conseguiu diplomaticamente um grande sucesso, que o Brasil retira do OMC e negocia bilateralmente, permitindo ao Brasil quebrar patentes em prol da saúde pública, né? Então, isso é um exemplo que, do ponto de vista bilateral, sem a instituição internacional OMC, Organização Mundial do Comércio, isso não seria possível. E hoje, como está a OMC? Congelada. O Trump, em 2017, tira recursos dessa organização internacional, nessa atuada da ascensão da direita radical, antiglobalista, sai da OMS recentemente, o Milei na Argentina acompanha, infelizmente, o Trump nesse caminho, e isso é muito ruim para o Brasil, porque perde-se um instrumento multilateral, com regras institucionais, com algumas, digamos assim, possibilidades de negociação em coalizões que podem beneficiar países em desenvolvimento, que são afetados por uma assimetria de poder evidente e patente. Então, por exemplo, nas negociações comerciais sobre os subsídios agrícolas, que foram até a rodada Doha da OMC durante o segundo mandato do governo Lula, o Brasil conseguiu avanços importantes que, do ponto de vista bilateral, ele tem muita dificuldade, né? A gente vê, por exemplo, agora o acordo Mercosul-União Europeia e a questão, por exemplo, florestal, que os europeus incluíram em 2023, a dificuldade de lograr esse acordo que começa a ser negociado ainda nos anos 90. Então, você percebe que, do ponto de vista bilateral, embora o Brasil tenha que avançar com o Mercosul a agenda desses mega acordos comerciais, que não é só a União Europeia, está negociando com o Vietnã, Singapura, Coreia do Sul, Japão, Canadá, mas o Brasil tem dificuldade em fechar, concretizar esses acordos, coisas que Chile, Colômbia, Peru, México já fazem há algumas décadas. Então, quando perde-se a relevância dessas instituições internacionais, inclusive o Conselho de Segurança da ONU, paralisou novamente. Você não percebe perspectivas de operações de paz para resolver os conflitos atuais. A Rússia, por exemplo, rejeita qualquer oferta ou proposição que envolva uma tropa de paz multinacional para estancar, criar uma zona desmilitarizada e resolver o conflito mais urgentemente. Isso aconteceu dos anos 90 até mais ou menos a invasão do Iraque em 2004. Quando os Estados Unidos invadem o Iraque em 2004, mesmo a ONU dizendo não, aí começa
a cair a credibilidade das instituições internacionais e essa onda ideológica antiglobalista que ressurge das cinzas do século XIX nos Estados Unidos ganha muita força. E isso é muito ruim para o Brasil. É ruim para o Brasil, para a Índia, para a Indonésia, para a Turquia, África do Sul, Argentina, todos esses países que inclusive aprenderam diplomaticamente a atuar nessas organizações, se qualificaram, ganharam expertise. Então, no momento em que eles têm maior condição de usar as instituições internacionais como instrumento para garantir seus interesses, ou pelo menos negociar em condições melhores seus interesses, essas instituições estão em plena decadência. Então, esse mundo mais bilateralizado, que interessa, evidentemente, a quem tem mais poder, porque ganha capacidade de barganha no âmbito geral, isso é muito ruim para o Brasil e os países em desenvolvimento no geral. Então, isso é mais uma dificuldade que o Brasil enfrenta na sua inserção internacional nesse terceiro mandato do Lula. Agora, interessante, professor, dentro dessa sua fala, parece que reforça uma percepção que eu particularmente tenho. Parece que a ONU tem paulatinamente perdido peso e relevância no cenário internacional, o que fragiliza muito não só a instituição, a Organização das Nações Unidas em si, mas acaba prejudicando, fragilizando muitas das relações que giravam, que orbitavam ali em torno da própria ONU, né, que conseguia muitas vezes ali mediar, conciliar conflitos, interesses comerciais e coisas do gênero. Sem dúvida, e não é só em questões securitárias, né? Por exemplo, missões de paz. Se a gente relembrar o terrível momento da pandemia, a OMS, embora tenha tido um papel muito importante, muito melhor com ela do que sem ela, sem sombra de dúvidas, ela não foi o que poderia ter sido se fosse, digamos assim, nos anos 90, imagino eu. A OMS poderia ter sido, digamos assim, a grande centralizadora de todos os países, da produção, distribuição, não só de vacinas, mas também de equipamentos de saúde, e a gente não viu isso acontecer. Embora ela tivesse alguma capacidade, ainda preponderou, digamos assim, a perspectiva ou bilateral, ou da autoajuda, ou das alianças. Então, por exemplo, você tem a chamada diplomacia da vacina, no caso chinês, no caso norte-americano, e, portanto, o que poderia ter sido um instrumento multilateral absolutamente necessário para uma questão pandêmica de saúde pública global, era a instituição que poderia e deveria ter sido completamente fortalecida e comandado o processo de combate ao Covid-19, a gente percebeu que teve um papel um pouco abaixo do que poderia e seria melhor se tivesse. Então, a gente percebe que o mundo hoje é mais antiglobalista, né? Então, como Estados Unidos, que bancam boa parte dessas instituições internacionais, são financiadas pelos Estados Unidos. Então, eles se retirando, começando a tirar recursos dessas instituições, elas vão, inevitavelmente, definhar. E isso para o Brasil é extremamente ruim. E as instituições regionais que poderiam minimamente fazer um contrapeso não se fortaleceram também suficientemente, como foi o caso da Unasul que eu mencionei. Então, esse cenário é bastante ruim para os países em desenvolvimento e para a cooperação no geral. A gente tem na literatura de relações internacionais uma relação positiva, bastante consolidada nos estudos, que é quanto mais os países participam de organizações internacionais, maior a probabilidade de cooperação. Eles passam a socializar mais, trocar mais informações, diminuir, digamos assim, atritos e conflitos, e, portanto, as instituições internacionais teriam, na sua visão original, um papel bastante crucial, que, infelizmente, hoje vemos retroceder. Agora, professor, do ponto de vista de econômico, isso também é muito ruim quando a gente fala da própria estrutura de relações internacionais, porque eu acredito, né, e o senhor, por favor, me corrija se eu estiver equivocado, né, enquanto especialista, mas quando a gente se obriga a trabalhar tudo no âmbito dessas relações bilaterais, além de efetivamente parecer algo menos efetivo, né, dar menos retorno, é muito mais energia, muito mais recurso financeiro, muito mais gente
que precisa se envolver no processo, ou seja, a própria estrutura de diplomacia acaba precisando ser inflada, vamos dizer assim, ou complementada, para muitas vezes se obter retornos menos vantajosos para o país, por conta dessa necessidade de ficar tratando caso a caso, país a país, de acordo com as necessidades e interesses do Brasil. Você tem toda a razão, Fabiano. As organizações internacionais reduzem os custos de transações. Ao criar regras mais homogêneas para todos os países, elas facilitam as transações comerciais, os negócios. Portanto, elas são um estímulo, né, à interdependência econômica. Agora, um ponto importante, que aí é um debate entre as teorias que focam no poder e as que focam nas instituições, é que quando a China entra, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, em 2001, ela entra dizendo: eu vou jogar o jogo. Quando ela entra no OMC, ela se submete a algumas regras do OMC, regras estas constituídas, arquitetadas pelos Estados Unidos. E o problema foi que quando a China começou a jogar o jogo construído pelos Estados Unidos, os Estados Unidos não quis mais que o jogo fosse assim. E aí começou a estimular e pressionar até uma OMC Plus, que se chamava, que não considerava mais só comércio, mas incluísse questões trabalhistas, questões ambientais, ou seja, aspectos que os Estados Unidos viam que poderiam, digamos assim, conter esse crescimento econômico chinês. E aí a gente percebe, infelizmente, do ponto de vista empírico, a preponderância do poder sobre a instituição. Então, quando a regra não serve mais, a nação mais poderosa pode se dar o luxo de ignorá-la. E os Estados Unidos têm um histórico disso, né? O padrão ouro-dólar, 1971, acaba um dos pilares de Bretton Woods, da ordem econômica internacional, que era a paridade do dólar com ouro, e virou dólar com dólar. E pronto. Então a gente já sabia, né, as lições de que o poder muitas vezes prepondera, mas já tinha uma certa esperança de que as instituições internacionais pudessem se consolidar, porque traziam vantagens também para as potências, especialmente nesses aspectos que você mencionou inicialmente, de redução dos custos de transação, de homogeneização das regras em âmbito global, né, o alcance é muito maior, você sem dúvida estimularia muito mais a interdependência econômica. Agora, o problema foi que os Estados Unidos acharam a interdependência econômica com a China um problema. A partir do Obama, então não é só o Trump. Obama, Biden, Trump de novo, todos começam a achar a China um problema do ponto de vista da necessidade de contê-la. Então, quando a China entra na regra americana, a regra não serve mais. Então, a preponderância do poder, e aí voltando para o caso brasileiro, a gente não tem muito poder, é péssimo, né, para as perspectivas de inserção internacional do país. Por isso é muito importante o Brasil fortalecer a integração regional, que é uma capacidade de barganha maior. Então, não pode dissolver o Mercosul e ir para as negociações só bilaterais, ele precisa consolidar, na minha opinião, para aumentar o seu poder de barganha. É uma forma dele crescer sua projeção de poder sem necessariamente virar uma potência econômica ou militar do dia para a noite, que a gente sabe que não vai acontecer, e confesso que nem desejo que aconteça, que o Brasil vire uma potência militar. Perfeito. Professor Pedro, nós chegamos ao final de mais uma edição do Global Talks. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença e a sua parceria. Eu que agradeço, Fabiano. Foi um prazer, como sempre. Agradeço também a você que nos acompanha e você que se interessa pelo tema, eu recomendo fortemente. Visite a plataforma Pollen, tenha acesso a informações ricas em conteúdo, em volume, sobre a política externa, de forma muito especial a política externa brasileira, onde estamos, quanto investimos. É uma forma também de tomar ciência sobre a presença do Brasil no âmbito internacional. Sua opinião é sempre muito importante para nós, então envie críticas, dúvidas e sugestões através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima quinzena com mais uma edição do Global Talks TV USP. Um abraço e até lá. Tchau!